Em um debate no Inteligência LTDA sobre o tema Não dar para ser cristão e comunista, o pastor Tassos Licurgos discute com 22 participantes de esquerda. Um deles, o polêmico cantor e comediante Daniel Pax, afirma que Jesus era comunista e recebe resposta contundente do pastor. Assista ao vídeo. Meu nome é Daniel, tenho 40 anos, eu sou comediante. Falei que eu sou comediante, eu nem sou comediante mais, eu sou músico agora. Peraí, vai, vamos. Oi, Daniel. Deixa eu só... Tudo bom, Daniel? Deixa eu só explicar para você o que eu estou dizendo com isso. Quando Marx e Engels criam a teoria dele, o que eles pretendem é dar uma visão sobre como o mundo funciona. Para eles, o mundo passaria de feudalismo, haveria tensões internas, haveria uma revolução chamada Revolução Burguesa, teríamos o capitalismo, haveria tensões internas, haveria uma nova revolução chamada Revolução Operária e aí teríamos comunismo. Do ponto de vista intelectual, essa visão é bastante interessante. O problema é que ela mostrou-se falsa. Não acontecia assim na realidade, as sociedades não funcionaram assim. Aliás, se você me permitir, um dos primeiros contra-exemplos, se não o primeiro contra-exemplo, foi a própria Revolução Russa. Em 1917, você tem uma passagem do feudalismo para o comunismo com o capitalismo irrelevante. Então, a partir daí, os pensadores pós-marxistas passaram a dar uma abordagem muito mais ideológica do que propriamente econômica, já que o discurso que nós estamos trazendo aqui é meramente econômico. Se dizia que a infraestrutura econômica geraria superestrutura ideológica. Como isso não se findou, não se provou verdadeiro, os pensadores pós-marxistas e o próprio Lenin teve atuações muito mais políticas do que previa a teoria. Até que nós tivemos um pensador, e eu já vou para ele para adiantar, que estava preso sob o regime de Mussolini, chamado Gramsci, Antônio Gramsci, que escreve Os Cadernos do Cárcere, que diz que a ação deve ser estritamente na ideologia. Portanto, o opositor do comunismo deixou de ser no âmbito econômico, que seria o capitalismo, e passou a ser no âmbito ideológico, que é o cristianismo. O cristianismo é exatamente o corpo ideológico que combate as ações coletivistas decorrentes do comunismo. O comunismo, como era de índole econômica, dividia as pessoas em categorias econômicas, patrão, empregado, trabalhador, burguesia, enfim. E essa mesma metodologia passa a ser utilizada agora no âmbito ideológico, só que, em vez de ser o discurso econômico e ideológico. Por isso que hoje o comunismo divide entre negros e brancos, homossexuais e heterossexuais, índios e não índios, nordestinos e sudestinos, e assim sucessivamente. É uma divisão de categorias ideológicas para exercer o poder sobre como elas falam, pensam e agem. E aqui me permita só mais uma pequena coisa que eu passo a palavra para o senhor. Essa estrutura de domínio pela fala também provém da escola de Frankfurt, com alguns pensadores, e outros fora da escola de Frankfurt, como Ludwig Wittgenstein, que no livro 7 da proposição 7 do livro Tratados Lógico-Filosóficos, diz aquela proposição famosa, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, sobre o que você não pode falar, deve se calar, dizendo que o controle da linguagem exerce o controle do pensamento e, portanto, o controle da ação. A resistência a isso, penso eu, é o cristianismo, e não faz mais sentido dizer que uma pessoa pode ser comunista e cristã porque há exatamente uma oposição entre essas duas visões de mundo. E qual que seria o oposto do comunista? O cristão, ele deveria ser o quê, então? O cristão, ele é o oposto ele tem que ser não comunista. Não, o que é o não comunista? Qual que é o contrário? É o cristão, porque o comunismo hoje é no âmbito ideológico, não no âmbito econômico. Vou dar um exemplo para o senhor que não há oposição entre comunismo e capitalismo, que é isso que talvez o senhor queira falar. Não é o que eu quero falar. O parceiro comercial do Brasil é a China. É que você é o professor. Eu não vou lembrar de absolutamente nada que você falou no começo, porque é muita história e eu não terminei nem o ensino médio. Mas eu entendi que o senhor usou eu lhe peço perdão, os termos históricos. Limitação. Né? Não, tranquilo. A gente está aqui para debater sobre a temática. A temática é: não dá para ser cristão e comunista. O que dá para ser? Qual que é o oposto do comunista? Nesse caso, da sua frase que o senhor mesmo elaborou. É o cristão. O cristão e cristão, é isso? Não dá para ser cristão e comunista. Dá para ser cristão e cristão? Não dá para ser cristão e comunista porque o oposto do comunismo é o cristianismo. Na história, é isso?
É isso que eu expliquei, que o senhor parece que não prestou atenção. Ah, não, prestei sim. Não, eu não vi que parte da história é que o contrário de comunista é cristão. Qual livro? Já que houve o deslocamento do âmbito econômico do marxismo para o âmbito ideológico. Nesse deslocamento do âmbito econômico para o âmbito ideológico, o opositor do comunismo deixou a ser o cristianismo. Não é por acaso que os esforços do comunismo hoje, muito conhecido por alguns como marxismo ideológico, os esforços do comunismo hoje são exatamente no sentido de descristianização do Ocidente. É por isso que há várias ações do marxismo ideológico para descristianizar o Ocidente. Como são opostos comunismo e cristianismo, é por isso que um não pode ser o outro. Só há 3 opções de alguém dizer que é cristão e comunista, a meu sentir. Eu lhe peço licença para falar dessa forma. As 3 opções são: ou a pessoa não sabe o que é comunismo, ou a pessoa não sabe o que é cristianismo, ou a pessoa não sabe o que é nenhum dos dois. E aí a pessoa que sabe o que é comunismo precisaria saber pelo menos qual que é o oposto desse comunismo para colocá-lo no lugar. O cristianismo. O cristianismo, que economicamente falando, Jesus era quem? O que falou para o jovem rico: vende tudo e dá para os pobres. O que falou que tinha que dividir o pão, que tinha que dividir o peixe, que falou que era mais fácil um rico que era mais fácil um camelo passar por um buraco lá de uma agulha do que um pobre entrar no reino do céu. Então, economicamente falando, Jesus era o quê? Comunista ou Jesus era cristão? Comunista porque não Jesus era. não era cristão. Comunista não era, porque se ele está pedindo a alguém para vender algo, a pessoa tem que ter propriedade privada. Do contrário, não teria nem o que vender. Jesus? Você está dizendo essa história? Se o senhor está dizendo que Jesus diz para alguém vender algo e você está dizendo que ele era comunista por conta disso, é isso que o senhor quer dizer? Não, não é o que eu quero dizer. Eu estou falando se o contrário de comunista é só cristão e a base do cristianismo é o próprio Cristo, economicamente, qual que é a ideologia de Jesus Cristo, economicamente falando? Os países hoje que são comunistas têm por base econômica o capitalismo. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Obrigado, professor. Meu nome é Rodrigo Brasil, eu tenho 42 anos e sou gerente comercial. Eu estava ouvindo o meu parceiro que me antecedeu e talvez faltou um pouco de conhecimento bíblico para ele citar Atos 4, né? E se aquilo que Paulo fazia, por exemplo, em que os cristãos levavam os seus bens para que fosse distribuído a cada um segundo a sua necessidade, e isso está na Bíblia, não é ser comunista, eu não sei o que é. Excelente colocação, eu lhe mostro a diferença. Por favor. A caridade é uma instituição cristã, mas a caridade pressupõe o elemento da voluntariedade. O comunismo sequestra o nome caridade e mata o elemento da caridade, que é essencial para a capacidade moral envolvida neste ato, que é o da voluntariedade. Você não ter propriedade, o Estado pegar sua propriedade e distribuir, seja para quem for, não é o que o cristianismo diz. O cristianismo diz que você deve sim ser caridoso, mas o elemento moral essencial para a caridade é o elemento da voluntariedade, que é exterminado em qualquer proposta comunista, que, por sinal, é extremamente destruidora da liberdade humana, inclusive da possibilidade da pessoa exercer a caridade. Eu discordo, respeito. Em que ponto o senhor discorda? Em que ponto? Porque quando Paulo chegou Você acha que houve obrigação para alguém fazer isso? Houve, porque na verdade, assim, se eu pegar outros versículos, por exemplo, que remetem a esse tipo, não fala sobre exatamente caridade em si. Foi uma imposição que Paulo fez naquele período. Imposição, teologicamente, não. Sim. Não. Teologicamente não há imposição. Foi. Não há nenhum. É impossível você impor a alguém ser cristão. As obras. É possível. O cristianismo propõe a rendição genuína interna. O cristianismo não pode ser imposto. Falaciosamente bonito nos dias atuais. Se a gente pegar a história da igreja, não é assim que funcionou. Aí o cristianismo cresceu no século I. Diocleciano, no ano 303 d.C., determinou que todos os textos cristãos fossem destruídos e os cristãos fossem mortos. Foi ali que mais se expandiu o cristianismo. Agora, isso não tem muito a ver com o que nós estamos dizendo. O que eu estou dizendo é que a visão de mundo comunista abandonou o elemento econômico
e passou a atacar no elemento ideológico. E por isso E eu acabei, quando eu me sentei aqui, eu acabei de mostrar para o senhor, que é um teólogo incrível, um pastor, acredito que incrível assim como teólogo, que está na Bíblia um ato comunista praticado por Paulo. O senhor ainda... Não, por que nós discordamos? Por que eu discordei que era? Porque naquele ato, o elemento da voluntariedade é que é essencial. Sim, há uma orientação na moralidade cristã. A questão comunista, o senhor acredita que seja uma questão imposta? Se não há propriedade privada, se você não tem disposição sobre seus bens. É totalmente diferente do que aconteceu na igreja primitiva. As instituições mais caridosas do mundo até hoje são cristãs. Mas é pelo exercício da voluntariedade. Se nós tirarmos a voluntariedade da caridade, isso não é cristianismo. Porque o elemento da moralidade está intrinsecamente, visceralmente ligado à voluntariedade. É o fato de você escolher fazer algo por alguém sem esperar nada em troca. Se você pegar hoje todas as grandes associações que se fazem, são de formas extremamente voluntárias. Ninguém está lá imposto. Os regimes comunistas, eles sequestram. Na verdade, não houve na história ainda, e o senhor deve saber disso, um regime que seja 100% comunista. Isso nunca aconteceu. Se você pegar, por exemplo, na época de Estado, você vai citar governos que foram ditatoriais. E aí tem inúmeros exemplos que foram e seguiram realmente o regimento comunista, e isso nunca aconteceu, historicamente. O senhor estava falando do comunismo, né? O senhor estava falando que Atos era comunista, né? Eu disse que era assim, eu disse que aquilo é um ato comunista. Se aquilo não for um ato comunista de você trazer os bens para a liderança e a liderança redistribuir isso para cada um segundo a necessidade, se isso não é ter um ato comunista e capitalista, que não é. Não é, porque, mais uma vez, está aí morto o elemento da voluntariedade. Segundo, capitalismo não é o oposto de comunismo, é isso que eu estou lhe dizendo. A China é o parceiro comercial número 1 do Brasil. Você viaja para a China, uma viagem que eu fiz, só um momento, uma viagem que eu fiz para a Tailândia, fez conexão em Dubai, e na volta havia muitos brasileiros que haviam ido para a China e voltavam na mesma conexão que eu estava. Eles iam fazer o que na China? Sabe o quê? Negócios. É que o senhor está desassociando o capitalismo do comunismo. A China é o país mais capitalista que tem. Como o senhor falou anteriormente, por exemplo, o que seria o antagonismo do comunista? O senhor falou que é o cristão. Cristão. Não faz o menor sentido, mas eu respeito. Aí foi perguntado ao senhor, o que seria então o cristão, poderia ser o quê, economicamente, politicamente dizendo? O cristão, ele exerce um capitalismo de modelo, direita, seria isso? Um modelo de liberdade. O senhor, como conservador, defendendo a visão conservadora aqui, o senhor defenderia esse... O capitalismo, esse é o ponto, o capitalismo, eu não defendo o comunismo de maneira nenhuma. Eu acho até, não gostaria nem de dizer aqui, mas acho que o comunismo tem uma origem que não é das melhores. Então eu não defendo o comunismo de maneira nenhuma. Eu sou assim anticomunista, certo? Mas o que eu estou lhe dizendo defende exploração, então, porque o capitalismo ele vem da exploração da mão de obra. Não, senhor, não defendo não. Eu defendo a liberdade, defendo a possibilidade das pessoas crescerem, defendo a possibilidade das pessoas terem um progresso em suas vidas, tanto intelectual, quanto material, como espiritual. Eu defendo a pregação da palavra da libertação, que é o cristianismo. Eu defendo... Teoricamente ou na prática também? O cristianismo? Só há... A sua defesa, ela acontece de forma teórica somente? Na minha vida debates, pessoal? Exatamente, na sua vida pessoal? É praticante também? Se o senhor considerar fundar, por exemplo, uma escola bíblica nos lugares mais perigosos do mundo, na Guatemala. O senhor doutrina pessoas na Guatemala, então, a serem cristãs? Eu não doutrino ninguém. Não. Eu prego a liberdade. Eu prego a liberdade. Com doutrinação religiosa. O que o senhor faz também é doutrinação. Todo mundo doutrina, todo mundo expõe suas ideias. A gente não deve ser proibido de fazer isso. O que a gente deve ser proibido é de impor. A gente fala com convicção o que é a verdade e as pessoas se entenderem que deve seguir aquilo. Não, que é a verdade individual de cada um. Não, tem um tema aqui que a verdade é só uma. Então, já é outra coisa, porque assim, a gente não vai discutir matemática. Quando você fala 1 mais 1 é 2, aí a verdade é absoluta. Passou disso, não. Vai ter um tema sobre isso. A verdade só é uma. Não há muitas verdades, não. A gente vai debater sobre isso.
Agora, chegar. mais uma vez, só para ficar claro, o oposto do comunismo é o cristianismo. Não é possível uma pessoa ser cristã e ser comunista. É uma resposta muito vaga, pastor. Eu expliquei na primeira Não, parte mas a sua estrutura intelectual. Talvez então, o senhor mas ache. ficou- O senhor não, disse que não entendeu eu porque tenho- tem o segundo Eu grau, tenho né? certeza. Não foi eu que disse Foi isso. outra pessoa que eu sou disse? graduado, inclusive sou teólogo também. Foi outra pessoa que apesar disse, de né? bastante tempo, eu já não sou praticante, porque após crescer no cristianismo, me tornei ateu, exatamente porque busquei conhecimento histórico. O comunismo é ateísta. E com muito orgulho. Com muito Isso. orgulho. Eu Isso sou é- comunista e sou ateu. Porque sou realmente- comunista e sou ateu. Isso é muito importante, É. porque o comunismo é na sua base filosófica Sim, sim. ateísta. Isso é a coerência. Mas isso aí. eu conheço a sua porque eu já vim dela, sou oriundo dela. Ó, o inclusive. comunismo é ateísta, portanto, mais uma vez, não pode ser cristão. Não faz o menor sentido, mas eu respeito. Dizem que nunca é bom jogar xadrez com pombo, porque ele vai destruir todas as peças, cagar na mesa e sair voando achando que ganhou. Então é muito difícil quando você quer debater com uma pessoa que já tem ideias formadas, que são opiniões dela, e a própria pessoa ainda fala que é a verdade absoluta, porque é a verdade absoluta. Então você nunca vai convencer, você sempre vai vir, vai tomar porrada, e às vezes esse tipo de opinião sempre está embasada na opinião da maioria das pessoas. Você quer saber se a maioria concorda? É só você olhar os comentários desse vídeo que você vai entender.